Rastros do Medo, História, o crematório. Nossa história nos leva ao coração de Minas Gerais, mais precisamente à pacata e isolada cidade de Vale da Penumbra. Um lugar onde a beleza natural da Serra do Espinhaço contrasta de forma grotesca com os segredos sombrios que se escondem em suas entranhas. No centro deste vale, ergue-se uma estrutura antiga e imponente, com ares sombrios e uma história carregada de mistérios. O Crematório Municipal de Vale da Penumbra. Por gerações, o crematório serviu ao seu propósito final, consumindo os restos mortais daqueles que se despediam do mundo dos vivos. Mas sussurros percorriam a cidade, histórias sombrias contadas em voz baixa nos botecos enfumaçados e nas rodas de viola ao redor das fogueiras. Dizia-se que o crematório não era apenas um lugar de descanso final, mas um portal, um elo tênue entre o nosso mundo e dimensões desconhecidas. E no centro dessas lendas pairava a figura enigmática e solitária do seu zelador, Aguinaldo Alma Penada Pereira. Aguinaldo era um homem de poucas palavras e muitos mistérios. Seu rosto, marcado por rugas profundas como sulcos na terra seca, raramente esboçava um sorriso. Seus olhos, escuros e penetrantes, pareciam carregar o peso de incontáveis histórias trágicas. Morava em uma pequena casa nos fundos do crematório, isolado do convívio da cidade, como se a própria morte o mantivesse em sua órbita. Os moradores de Vale da Penumbra o evitavam, cruzando a rua quando o viam passar, sussurrando sobre sua estranha ligação com o local macabro. A rotina no crematório era fria e metódica. Aguinaldo preparava os fornos, recebia os caixões lacrados e acionava a pira crematória com uma solenidade quase ritualística. O fogo dançava vorazmente, consumindo a matéria e elevando aos céus uma fumaça densa e escura, carregada de lembranças e um silêncio ensurdecedor. Mas havia noites em que o silêncio era quebrado por ruídos inexplicáveis, sussurros que pareciam vir de dentro das paredes e sombras que dançavam nos cantos esquecidos do crematório. A primeira dessas noites que marcou a memória de Vale da Penumbra ocorreu em uma madrugada fria de outono. Uma densa névoa pairava sobre o vale, engolindo a luz da lua e transformando as árvores em espectros ameaçadores. Dentro do crematório, Aguinaldo preparava um forno para a cremação de Dona Augusta, uma senhora conhecida por sua bondade e serenidade. Enquanto o fogo crepitava, um som estranho começou a ecoar pelos corredores vazios. Um arrastar lento e hesitante, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo chão. Aguinaldo parou, a pá de carvão em suas mãos tremendo levemente. Ele conhecia cada rangido da velha estrutura, cada suspiro do vento entre as frestas das janelas. Mas aquele som era diferente. Era orgânico, arrastado e parecia se aproximar. O zelador engoliu em seco, o coração acelerado. Pegou o lampião a óleo, a única fonte de luz naquele breu, e caminhou hesitante pelo corredor. As sombras dançavam ao seu redor, projetando formas grotescas nas paredes úmidas. O arrastar se intensificou, vindo agora de uma das salas de espera, um local raramente utilizado durante a noite. Aguinaldo hesitou na porta, a mão trêmula segurando o lampião. Respirou fundo e empurrou a porta rangente. O que ele viu ali o fez recuar, o lampião quase caindo de suas mãos. No centro da sala, uma figura disforme se movia lentamente. Não era humana. Era uma massa escura e disforme, como se várias sombras tivessem se fundido em uma única entidade. Tentáculos finos e escuros se arrastavam pelo chão, deixando um rastro viscoso. Um cheiro nauseabundo de carne queimada e decomposição invadiu o ar, fazendo Aguinaldo cambalear. A criatura pareceu notar sua presença.
Voltou o que parecia ser uma cabeça disforme em sua direção, e um som gutural escapou de sua abertura indistinta. Não era uma voz humana, mas algo primal e aterrador, um lamento de dor e sofrimento. Aguinaldo, paralisado pelo terror, apenas observou enquanto a criatura se movia em sua direção, arrastando-se com uma velocidade surpreendente. Em um ato de desespero, Aguinaldo jogou o lampião contra a criatura. O óleo se espalhou pelo chão, incendiando parte da sala. A criatura recuou, soltando um grito lancinante que pareceu perfurar os próprios ossos de Aguinaldo. Aproveitando a confusão, o zelador correu para fora da sala, trancando a porta atrás de si. Ele passou o resto da noite trancado em sua casa, o som lancinante da criatura ecoando em seus ouvidos. Na manhã seguinte, ao retornar ao crematório com o sol já alto no céu, não havia sinal da criatura. A sala de espera estava intacta, apenas com um leve cheiro de queimado e um rastro escuro e pegajoso no chão. Aguinaldo tentou racionalizar o que havia visto, atribuindo tudo ao cansaço e ao medo. Mas no fundo, ele sabia que algo terrível havia despertado no crematório de Vale da Penumbra. As semanas que se seguiram foram de apreensão silenciosa. Aguinaldo redobrou sua atenção, percorrendo os corredores do crematório com o lampião sempre aceso, seus ouvidos atentos a qualquer ruído estranho. Os moradores da cidade notaram seu semblante ainda mais sombrio e seu comportamento esquivo, mas ninguém ousou perguntar o que o afligia. Então, os incidentes começaram a se tornar mais frequentes e perturbadores. Funcionários da funerária local relataram ter ouvido sussurros vindos dos caixões durante a noite. Velas acesas nos velórios se apagavam misteriosamente, e um frio inexplicável tomava conta das salas. Coroas de flores murchavam em questão de minutos, como se a própria morte estivesse exalando sua essência pútrida. Um jovem coveiro chamado Josué, conhecido por sua coragem e ceticismo, zombava das histórias que circulavam pela cidade. Uma noite, ao terminar seu turno no cemitério adjacente ao crematório, Josué decidiu fazer uma piada com Aguinaldo. Embriagado e confiante, ele invadiu o crematório, gritando provocações e desafiando qualquer espírito a se mostrar. Aguinaldo, que estava no meio de uma vigília noturna tensa, tentou dissuadir o jovem, mas Josué estava irredutível. Ele percorreu os corredores escuros, chutando portas e gritando obscenidades. De repente, um grito agudo cortou o silêncio da noite. Aguinaldo correu em direção ao som, encontrando a porta de uma das salas de cremação aberta. Dentro, Josué estava encolhido em um canto, os olhos arregalados de terror apontando para o forno. Aguinaldo seguiu o olhar aterrorizado do jovem. Dentro do forno, onde momentos antes não havia nada além de cinzas frias, uma forma começou a se materializar lentamente. Era humanoide, mas distorcida, com membros longos e finos e uma cabeça alongada e sem feições definidas. Fumaça escura emanava de seu corpo, e o cheiro de carne queimada se intensificou. Josué tentou gritar novamente, mas nenhum som saiu de sua garganta. A criatura dentro do forno estendeu uma mão esquelética, e uma sombra densa envolveu o jovem coveiro. Em segundos, Josué caiu inerte no chão, seu corpo contorcendo-se em espasmos antes de ficar completamente imóvel. Aguinaldo testemunha horrorizada da cena. Soube naquele momento que o que assombrava o crematório não era um espírito atormentado, mas algo muito mais sinistro e antigo. Ele fugiu do crematório, correndo pela noite escura em direção à cidade, o grito mudo de Josué ecoando em sua mente. Na manhã seguinte, Aguinaldo tentou contar o que havia acontecido, mas suas palavras foram recebidas com ceticismo e escárnio. O delegado local, um homem pragmático chamado Inspetor Sérgio, atribuiu a história ao delírio de um velho solitário.
O corpo de Josué foi encontrado no crematório, sem sinais visíveis de violência, o que apenas reforçou a descrença das autoridades. No entanto, o medo começou a se espalhar por Vale da Penumbra. As pessoas evitavam passar perto do crematório à noite e as histórias de aparições e ruídos estranhos se multiplicavam. Alguns moradores mais antigos se lembravam de lendas ancestrais, contos de entidades sombrias que se alimentavam da energia da morte, aprisionadas em locais de sofrimento e luto. Uma dessas lendas falava de um antigo ritual pagão realizado nas colinas que cercavam o vale, um culto sombrio que envolvia sacrifícios e a invocação de forças obscuras. Dizia-se que o crematório havia sido construído sobre um antigo local de poder, um ponto de convergência de energias espirituais, o que o tornava vulnerável a manifestações de outros planos. Enquanto o medo paralisava a cidade, uma jovem pesquisadora de folclore e ocultismo chamada Mariana chegou a Vale da Penumbra. Intrigada pelos relatos de fenômenos estranhos, ela decidiu investigar a história do crematório. Mariana era uma mulher inteligente e determinada, com uma mente aberta para o inexplicável e um profundo conhecimento de rituais antigos e crenças populares. Ela procurou Agnaldo, encontrando-o ainda abalado e isolado. Inicialmente relutante, o velho zelador acabou se abrindo para Mariana, compartilhando os horrores que havia testemunhado. Mariana ouviu atentamente, seus olhos brilhando com uma mistura de apreensão e fascínio. Ela reconheceu nos relatos de Agnaldo elementos de antigas lendas sobre entidades que se alimentavam da morte e da dor. Juntos, Agnaldo e Mariana começaram uma investigação minuciosa do crematório. Eles examinaram os registros antigos, buscando pistas sobre a história do local. Descobriram que o terreno onde o crematório havia sido construído era considerado amaldiçoado por algumas famílias mais antigas do vale. Havia relatos de eventos trágicos e inexplicáveis que haviam ocorrido ali muito antes da construção do crematório. Em uma noite fria e chuvosa, enquanto vasculhavam o antigo escritório do crematório, eles encontraram um diário escondido em um compartimento secreto de uma escrivaninha empoeirada. O diário pertencia ao primeiro zelador do crematório, um homem chamado Ezequiel. Suas páginas amareladas e a caligrafia hesitante revelavam uma história perturbadora. Ezequiel descrevia em detalhes a estranha sensação que o local lhe causava desde o início. Ele relatava ter ouvido sussurros e sentido presenças invisíveis. Com o tempo, as manifestações se tornaram mais intensas, culminando no despertar de algo sombrio durante uma cremação realizada em uma noite de lua cheia. Ezequiel acreditava que o calor intenso da pira crematória havia de alguma forma aberto uma fenda, liberando uma entidade maligna que estava adormecida no subsolo. As últimas anotações de Ezequiel eram frenéticas e desesperadas. Ele falava de rituais que tentou realizar para conter a entidade, de símbolos antigos que pintou nas paredes e de orações sussurradas na escuridão. A última página continha apenas uma frase rabiscada com urgência. Ela está se alimentando, crescendo, mais forte. Não há mais escapatória. A leitura do diário de Ezequiel lançou uma nova luz sobre os eventos que assombravam o crematório. Mariana percebeu que a entidade não era um espírito vingativo, mas algo muito mais perigoso, uma criatura de outra dimensão, atraída e fortalecida pela energia da morte e do sofrimento. Com o conhecimento adquirido no diário, Mariana e Agnaldo sabiam que precisavam agir rápido. A entidade estava se tornando mais poderosa a cada dia e a segurança de Vale da Penumbra estava em risco. Eles decidiram procurar a ajuda de Dona Benedita,
uma anciã respeitada na cidade por seu conhecimento de ervas, rituais de cura e antigas tradições. Dona Benedita ouviu atentamente o relato de Mariana e Aguinaldo, seus olhos sábios e penetrantes avaliando a seriedade da situação. Ela confirmou as lendas sobre o antigo local de poder e explicou que a entidade descrita no diário era conhecida em algumas tradições arcaicas como um devorador de almas, uma criatura que se alimenta da essência vital dos seres vivos. A anciã revelou que a única maneira de deter o devorador era realizar um antigo ritual de selamento, utilizando ervas raras, símbolos sagrados e a energia de um local puro. Ela explicou que a capela de São Miguel Arcanjo, localizada no alto de uma colina isolada, era o único lugar em Vale da Penumbra que possuía a energia necessária para o ritual. Com o tempo correndo contra eles, Mariana, Aguinaldo e Dona Benedita se prepararam para o confronto final. Eles coletaram as ervas, prepararam os símbolos e estudaram as antigas palavras do ritual. A noite da lua minguante foi escolhida para a cerimônia, um momento de transição e poder oculto. Na noite fatídica, sob um céu estrelado e silencioso, os três se reuniram na capela de São Miguel. O ar estava carregado de uma energia palpável, uma mistura de esperança e apreensão. Dona Benedita liderou o ritual, sua voz ecoando pelas paredes da pequena capela enquanto ela entoava as palavras ancestrais. Mariana e Aguinaldo a auxiliavam, concentrando suas energias e fé no sucesso do ritual. Enquanto o ritual se desenrolava, na capela, algo terrível acontecia no crematório. A entidade, sentindo a diminuição de sua fonte de energia, despertou em fúria. As portas e janelas tremiam, sombras dançavam descontroladamente pelos corredores e um uivo lancinante ecoava por todo o vale. A criatura se manifestou em sua forma mais grotesca e aterrorizante. Tentáculos escuros e viscosos se arrastavam pelas paredes. Olhos vermelhos e flamejantes surgiram em sua face disforme e o cheiro de morte se tornou insuportável. Ela sabia que seu tempo estava se esgotando. No alto da colina, na capela de São Miguel, o clímax do ritual se aproximava. Dona Benedita ergueu um antigo crucifixo de prata, sua voz carregada de poder enquanto pronunciava as últimas palavras do selamento. Uma luz intensa emanou do crucifixo, preenchendo a capela e se espalhando pelo vale. No crematório, a criatura gritou de agonia quando a luz a atingiu. Sua forma começou a se desintegrar, as sombras se dissipando como fumaça ao vento. O cheiro de morte diminuiu e o silêncio voltou a reinar nos corredores frios. Com o amanhecer, uma paz estranha pairava sobre Vale da Penumbra. O crematório estava silencioso, como se o mal que o assombrava tivesse sido expulso para sempre. Na capela de São Miguel, Dona Benedita, Mariana e Aguinaldo estavam exaustos, mas aliviados. O ritual havia funcionado. Nos dias que se seguiram, a vida em Vale da Penumbra lentamente voltou ao normal. O medo diminuiu e as pessoas começaram a se lembrar novamente da beleza do vale. O crematório continuou a servir ao seu propósito, mas agora com uma atmosfera mais leve, como se um peso tivesse sido retirado do ar. Aguinaldo, antes um homem isolado e assombrado, encontrou em Mariana uma amiga e confidente. Juntos, eles guardaram o segredo do que havia acontecido, sabendo que algumas coisas são melhor deixadas nas sombras. Mas a história do crematório de Vale da Penumbra nunca foi completamente esquecida. Sussurros ocasionais ainda percorriam a cidade, lembrando a todos que as fronteiras entre o nosso mundo e o desconhecido são tênues e que em lugares de morte e luto, forças obscuras podem despertar.
Gostou desta história e quer se aventurar por mais terrores e mistérios? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Rastros do Medo. Sua inscrição nos ajuda a trazer ainda mais horrores para suas noites. E não saia daí. Na sua tela está aparecendo agora mesmo mais um vídeo assustador do nosso canal, esperando para gelar seus ossos. Clique e mergulhe em mais uma história.